Sabrina Fernandes. Por enquanto, a gente vai usar assim, né, até oficializar, né, e enfim, termos o Soares no nome. Mas a palavra de hoje eu quero falar sobre o chamado, né? Como eu venho descobrindo o meu chamado, como o Senhor vem trabalhando na minha vida desta maneira. Porque por muitas das vezes, né, a gente está na igreja e a gente ouve aquela palavra. O Senhor, Ele tem um chamado na sua vida. O Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe. O Senhor te escolheu, mas para quê? Como isso vai ser desenvolvido e qual é o tempo, né, das coisas acontecerem? Eu, no começo da minha caminhada com Jesus, eu ficava mais como ouvinte, né? Eu congregava na Fonte da Vida, eu ficava mais como ouvinte, não ficava em salinha de criança, né? Gostava muito de estar ali com os adultos, então eu com 7 anos ficava por ali. Quando eu fui crescendo, né? Depois me colocaram para cantar na parte do coral. Apesar de não ter lá essas vozes, né, mas me colocaram e eu não disse não, né, para aquilo que Deus queria naquele momento para minha vida. Então eu cantava, né, com as crianças, cantava, né, no coral e foi muito bom, né, esse momento. Mas por algumas palavras da vida de que não tinha voz, que não era capaz, isso foi me entristecendo nessa área até o ponto de eu me sentir insegura, né, para cantar. E aí algumas outras palavras vieram ao meu encontro de que um dia eu iria pregar, de que um dia eu iria ser uma missionária, né? Isso até o presente momento, né, não aconteceu, mas estou debaixo de uma promessa do Senhor para minha vida. E eu creio que no tempo certo tudo isso vai acontecer e eu poderei falar que o Senhor é fiel, que o Senhor cumpriu as suas promessas, porque o Senhor, quando Ele lança uma palavra, Ele não volta atrás. Essa palavra, ela não volta vazia. Por mais que neste momento eu ainda nunca tenha subido num púlpito para pregar, por mais que até hoje, né, eu não seja de fato uma missionária, né, aquela promessa, aquela palavra, né, mas aquela Sabrina que recebeu essa palavra se sentia muito mais perdida por não se achar capaz, né? Eu sempre fui uma criança que sabia muito bem me expressar, que sabia muito bem falar, gesticular, de personalidade forte, mas quando eu recebi essa palavra, eu já não me encontrava mais dessa maneira. E eu recebi essa palavra, eu disse amém, porém, sabe quando há um regresso, né? Eu já não estava tão boa para falar e houve um regresso gigantesco na minha vida de que eu não conseguia falar com as pessoas. Foi o período que eu comecei a minha faculdade de Direito. Eu trabalhava, por exemplo, uma frase, né, na minha cabeça para no final da aula falar com o professor e chegava na hora eu não conseguia me expressar. Eu me sentia travada, era angustiante porque eu queria conversar com as pessoas e eu tinha essa dificuldade, eu não tinha uma linha de raciocínio sequencial, né, de começo numa fala, meio e o final, que é a conclusão. Eu não sabia organizar isso, parece que as palavras elas fugiam da minha cabeça. Então aquela promessa, aquela fala, cada dia mais estava mais distante de se tornar real. Mas como Deus ele é maravilhoso e tudo há um tempo determinado, as coisas aos poucos foram se alinhando. Sem que eu percebesse, eu comecei a voltar a falar, a me posicionar, né, de maneira sábia, de maneira suave, nas minhas colocações. E depois que eu voltei de fato para Jesus, ele de maneira como um estralar de dedos, ele fez tudo novo. Ele derramou a sua graça, a sua sabedoria, e eu tenho visto ele me conduzir dessa maneira. Então, por mais que algumas pessoas que me veem hoje
fala, nossa, você fala muito bem, eu gostaria de falar assim. Toda vez que eu abro a minha boca, por mais simples que seja, né, por mais curta que seja a frase, na minha cabeça eu sempre estou glorificando e agradecendo ao Senhor, porque só eu e Deus sabe o processo que foi, né, de falar, de me expressar, e hoje está aqui falando, né, relativamente bem. Eu sei que há um processo muito grande ainda para o Senhor trabalhar na minha vida. Eu ainda não estou, né, vamos dizer, aonde eu quero um dia chegar, mas eu já estou muito à frente daquela Sabrina lá atrás, insegura, né? E aos poucos Deus foi me mostrando que a Sabrina não sabia muito bem cantar, mas de que algo estava preparado para ela, né? Que seria a parte da palavra, a parte de aconselhamento às pessoas, de poder ajudar, né, com essa parte, né, que é a fala. E eu vejo o Senhor trabalhando cada dia nessa parte. E algo que me chama muita atenção é de que se eu tivesse já o dom da oratória, eu já fiz curso na parte de oratória, porém era um período que eu não conseguia me expressar. Então eu falo para vocês, por mais que eu já tivesse o dom da oratória, eu falasse muito bem, a gente às vezes se perde no que eu posso fazer, no que a força dos meus braços, a minha sabedoria humana, ela é capaz de fazer. E às vezes a gente se esquece, né, de Deus. E aí foi justamente ao contrário que aconteceu na minha vida. Que foi justamente na minha fraqueza, na minha dificuldade, o poder de Deus se aperfeiçoou. Para que em todo momento que eu abrisse a minha boca, eu sempre glorificasse aquele que me deu a sabedoria, aquele que cada dia tem me capacitado, aquele que cada dia tem me dado o dom. Com isso, eu quero ler uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E foi justamente isso, aonde eu não via esperança, né, que seria a parte da palavra. Cada dia mais eu me sentia insegura, mas foi justamente na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, por mais que você tenha recebido uma palavra e isso esteja distante da tua realidade hoje, acredita, confia que no tempo certo o Senhor vai te capacitar. Toda a tua trajetória vai depois fazer sentido, né? O Senhor em cada momento vai estar te conduzindo para o teu chamado. Pode ser na parte, né, de adoração, pode ser na parte da música, né, no instrumento, pode ser na palavra, mas creia, receba a palavra, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Quando ela é lançada, quando ela é proferida, o Senhor já decretou cada passo da tua trajetória. Só basta você confiar. Por mais difícil, por mais distante da tua realidade hoje, mas creia nas promessas de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, espero que essa palavra de alguma maneira tenha fortalecido a tua fé, tenha falado contigo, falado ao teu coração, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o próximo vídeo.